Acho que teve alguma coisa que eu estou ouvindo a ambulância passando, né? Fique aqui agora para entender o efeito Doppler com Suquita. E é isso aí, sabe quando a gente tá na rua e escuta a sirene da ambulância passando? A gente sabe que hora ela tá se aproximando e a gente sabe mais ou menos a hora quando ela passa e que ela começa a se afastar, só ouvindo. Se a gente tiver de olhos vendados, a gente consegue identificar quando ela está se aproximando e quando ela está se afastando. Isso se deve ao efeito Doppler do som. E esse fenômeno que a gente vai começar a estudar aqui agora. Então aqui eu vou colocar 3 situações para a gente analisar. E em todas elas eu vou deixar a ambulância parada. Digamos que ela está aqui com a porta aberta, estão resolvendo alguma coisa. Ela está parada, mas está lançando o seu som da sua sirene com uma frequência F0. Essa frequência F0 é a frequência que exatamente sai daqui. Então veja, no nosso primeiro caso, a gente está aqui parado, o observador está aqui parado e a fonte sonora e a ambulância está aqui parada também. Veja que essa distância aqui, D, entre o observador e a fonte não muda. Eles estão parados um em relação ao outro. Então, essa frequência F0 que sai aqui do som, que sai aqui da sirene, é exatamente a frequência F0 que é ouvida. Ou seja, a frequência aparente é a frequência que é ouvida, é igual à frequência que sai da fonte sonora. Ok? Bora ver agora, mantive a fonte sonora parada e agora a gente vai correr, a gente vai se aproximar da fonte sonora da ambulância. Então, a ambulância continua mandando ondas com a frequência F0, ou seja, digamos que 10 cristas por segundo, 10 vales por segundo. Se a gente está se aproximando da ambulância, se a gente tem uma velocidade em relação à ambulância, no sentido de que essa distância aqui, vai diminuir, o que é que acontece? É como se a gente viesse varrendo essas cristas e a gente conseguisse ouvir aparentemente mais cristas por segundo. Então a frequência aparente que chega ao nosso ouvido é maior do que a frequência que realmente é emitida. Já no último caso, quando essa distância aqui tende a aumentar, ou seja, a gente está correndo para longe da fonte sonora, é como se a fonte sonora, embora esteja emitindo uma frequência F0, a gente está sempre com uma certa velocidade de afastamento. Ou seja, a gente ouve aparentemente menos cristas por segundo, menos pedaços de ondas por segundo, e aí a frequência aparente aqui é menor que a frequência da ambulância, da fonte sonora. Então, por isso que quando a ambulância está se aproximando da gente, quando há uma aproximação relativa entre o observador e a ambulância, a gente ouve o som com uma frequência aparente maior. Ou seja, a gente ouve o som mais agudo. E quando a ambulância está se afastando, quando há um afastamento relativo entre o observador e a fonte, a gente ouve, a gente percebe a frequência aparente tendo menor. E frequência menor a gente tem um som mais grave. Ok? Essa é a explicação para o efeito Doppler do som. E quando a gente ouve a ambulância, se aproximando, um som um pouco mais agudo, e quando ela passa, um som um pouco mais grave. Bora agora tentar entender essa questão aqui no equacionamento. É fácil e a gente vai fazer também uma questãozinha para treinar. Então vem aqui logo. Essa é a fórmula? Essa é a fórmula. Como é que a gente calcula aquela frequência aparente? A frequência aparente que a gente ouve é igual a F0, que multiplica. E aqui a gente tem uma fração, velocidade do som mais ou menos a velocidade do observador, dividido pela velocidade do som mais ou menos a velocidade da fonte. Mas como é que a gente vai descobrir quando é mais e quando é menos? Isso aí é simples, eu coloquei 3 situações aqui. Sempre nas situações a gente começa identificando o quê? Quem é o observador e quem é fonte.
Nesse caso aqui, agente observador e ambulância à fonte. Ambulância é a fonte e agente observador e ambulância é a fonte. A gente sempre vai traçar um eixo, um referencial que vai do observador para a fonte, ó. Então, do observador para a fonte, do observador para a fonte, do observador para a fonte. Todo mundo que tiver para a direção desse referencial vai ser positivo. Então, ó, nessas três situações a gente está fazendo A, B e C de vez, mas para esse caso aqui, quem tiver com velocidade para a direita, a velocidade vai ser positiva. Para a esquerda aqui, vai ser positiva. Para a direita, nesse caso ainda, vai ser da negativa. Velocidade para a direita aqui, positiva. Então, a gente tem que analisar justamente isso. Então, nesse caso, eu tenho velocidade do observador e eu tenho velocidade da fonte. Nesse caso aqui, quando eu for equacionar para o caso A, para esse caso A, como vai ser a fórmula? Frequência aparente igual a frequência F0 que multiplica V do som mais ou menos a velocidade do observador. Mais, né? Porque a velocidade do observador está na direção do referencial. Ah, como é que a gente acha esse referencial? Pegando uma reta de O até F. Então, mais a velocidade do observador e a velocidade da fonte aqui vai ser positiva ou negativa? Negativa porque está contra esse referencial. Então, velocidade do som menos a velocidade da fonte. Esse é o equacionamento para fazer essa primeira questão, essa primeira situação. Bora fazer para essa situação B aqui, Para a situação B, quem é que a gente tem? Frequência aparente igual a F0 que multiplica. Veja que agora a velocidade da minha ambulância, da minha fonte, é 0. Coloquei ela parada aqui. E a velocidade do meu observador está para onde? Está para cá. Então vai ser velocidade do som mais ou menos a velocidade do observador. Menos, né? Porque está contra esse referencial, que o referencial vai sempre do O para o F. Então, menos a velocidade do observador dividido pela velocidade do som. Menos 0, né? Velocidade do som menos 0 fica a velocidade do som, porque a velocidade da fonte é 0. E fica aí o exercício para vocês fazerem e testarem para esse terceiro caso C. Mas calma, essa não é a questão ainda que eu deixei para a gente testar. Vocês fazem essa alternativa C, mas bora fazer realmente uma questão de verdade aqui para a gente colocar esse assunto na prática. Então vem aqui. Uma pessoa parada, então o observador está parado na beira de uma estrada, vê um automóvel se aproximar com velocidade 0,1 da velocidade do som no ar. Então, veja só, já vou começar a desenhar. A pessoa está parada, velocidade do observador igual a 0, e tem um automóvel aqui se aproximando, então a velocidade da fonte, certamente esse automóvel está fazendo alguma zoada, se aproximar com uma velocidade da fonte que é o quê? 0,1 velocidade do som. É dado por isso, ok? O automóvel está buzinando, está fazendo uma zoada. E sua buzina, por especificação do fabricante, emite um som puro, ou seja, uma frequência F0 de 990 Hz. O som ouvido pelo observador, ou seja, a frequência aparente, terá uma frequência D. Então, bora lá. Primeiro, quem é o observador e quem é a fonte? Então, aqui eu tenho fonte e observador. O eixo referencial é sempre do observador para a fonte. Logo, nossas contas vão ser como? Aqui, frequência aparente é igual ao F0, velocidade do som, mais ou menos a velocidade do observador, é 0. Então, bota assim, mais 0, e quanto a velocidade da fonte? Velocidade do som, mais ou menos a velocidade da fonte, menos, porque está contra. Então, menos a velocidade da fonte. Se a gente for substituir direitinho aqui, quanto é que vai ficar? Frequência aparente é igual a F0, é 990. E aqui, velocidade do som sobre a velocidade do som menos. Quem é a velocidade da fonte? É 0,1 a velocidade do som. Então, 0,1 V do som. Isso daqui vai ficar 990, que multiplica V do som, dividido por 0,90 velocidade do som. Então, posso cortar aqui a velocidade do som. Isso vai ficar 990 dividido por 0,90
9, que é a mesma coisa aqui, sobre 9, que é a mesma coisa aqui, 1100 Hz, alternativa B. Perceba que realmente, quando existe a aproximação, essa distância aqui tende a diminuir. Quando existe essa aproximação, a frequência ouvida tende a ser maior que a frequência real, confirmando o que a gente tinha visto. Então, essa foi a questão que a gente botou aqui para treinar. Se você gostou desse vídeo, já deixa o like aí, lembra de se inscrever no canal e ative o sininho para receber as notificações. Não esquece também de compartilhar esse vídeo, joga no grupo da sua sala e valeu!